Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Primeira carta, Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. E é um texto bem extenso, vamos ler todo. A minha sala está aberta, vai estar lá na gaveta. 1 Coríntios, capítulo 14. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, mas o Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém, a sua ação de graças, visto que não sabe o que está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em uma única língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei. Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar alguém descrente e não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, ou uma revelação, ou uma palavra, ou uma nova língua, ou uma interpretação? Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar.
cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso a mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Amém. Ufa! O texto é, olha quem está aí. Tudo bem, dona Vitória? Tudo bem, Hélio? Dona Vitória não aguentou de saudade, veio aqui me ver. Foi, dona Vitória? Me deu os parabéns. Ela já me deu beijo, já me abraçou outro dia, tirou foto comigo e tudo. A senhora é muito bem-vinda, dona Vitória, viu? Olha aí, ó, tem um monte de gente que a senhora conhece aí, depois... Quem lembra da dona Vitória, mãe do Hélio aí, ó? Aí, ó. Deixa, Hélio, deixa. Ok, irmãos, então hoje, como eu disse, o texto é bem extenso, eu quis ler tudo, porque nós vamos falar em 2 blocos distintos hoje, tá bom? Nós vamos falar acerca do dom de línguas e acerca do dom de profecia, que são os 2 que estão aqui em evidência nesse texto. Então nós já falamos no capítulo 12 de 1 Coríntios sobre o problema que estava existindo na igreja. Eu não vou aqui de novo falar tudo que eu falei algumas semanas atrás, porque nós já discutimos sobre o assunto no capítulo 12, ok? Então nós vamos só recapitular aqui. Alguns dos crentes, alguns dos irmãos da igreja de Corinto se achavam melhores que os outros, porque tinham o dom de falar em línguas estranhas. Então eles se achavam mais espirituais do que os outros e, consequentemente, os outros dons estavam sendo deixados para trás. Então nós vimos que existem diferentes tipos de dons, ministérios e formas de atuação diferentes, mas o Espírito é o mesmo. O verso 7 do capítulo 12 diz que a cada um é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum, ou seja, visando o bem da igreja e a glória de Deus. Então, o dom ou os dons nos é entregues ou nos são doados para edificação do corpo, para que nós possamos nos abençoar, nos servir uns aos outros e principalmente para a glória de Deus. Para isso, o Senhor dá dons à igreja. Se passar disso, é vanglória. Se passar disso, é egocentrismo. Então, esse tipo de dom ou qualquer outro tipo de dom não é parâmetro para medir espiritualidade na igreja. Nunca foi, não é e nunca vai ser. Então, se você acha, ou se alguém acha que pelo fato de falar em outras línguas, ou pelo fato de ter esse ou aquele dom, é mais espiritual do que o outro, você está errado. Segundo a Bíblia. A Bíblia está dizendo, você está errado. No capítulo 13, por exemplo, Paulo argumenta que, dentre todos os dons, o mais excelente é o amor. O amor deve estar presente na vida do crente e na vida da igreja, inclusive quando está exercendo os seus dons. O amor tem que estar presente. Se não houver amor, nenhum dom, nenhum trabalho, nenhum ministério, nenhuma ação é verdadeiramente para a glória de Deus, mas sim, como eu disse, autopromoção. Agora, capítulo 14, Paulo então volta a falar dos dons e dá mais explicações a respeito deles, né? E especialmente a esses 2, o dom da variedade de línguas e o dom da profecia. Então, para que nós possamos ganhar tempo, eu não vou ler tudo de novo, eu não vou me apegar aqui, mas eu vou citar aqui alguns versos para a gente poder acompanhar. Então, primeiro, variedade de línguas. Como eu disse, esse assunto é polêmico, é difícil de lidar, difícil de falar dele, porque ele gera muito pano para manga, como diz lá na minha terra.
Né, pastor? Já era muito pano para manga esse assunto. Então vamos tentar, juntos, aprender ou relembrar as verdades bíblicas a respeito desse assunto. Porque, gente, nós precisamos de uma vez por todas fazer como os crentes de Bereia. Vocês lembram dos crentes de Bereia? O que os crentes de Bereia faziam? Eles ouviam qualquer um, né? Qualquer um podia chegar e falar o que quisesse. E eles acreditavam e era oba-oba, eles iam atrás. Não. Eles iam checar, eles iam nas escrituras checar o que estava sendo dito. Então é isso que nós precisamos fazer. Então não é porque é o pastor Leandro que está falando, não é porque é o pastor Kleber, não é porque é o pastor Macmillan. Não. Nós precisamos checar o que está sendo dito. Então, nós vemos aqui que o argumento começa que o dom de variedade de línguas não é um dom público. O dom de variedade de línguas não é um dom público, mas sim individual, particular, uma coisa sua com Deus. Já começa por aí. E já aí nós já começamos a enxergar os erros que existem. Esse é um dom particular, não é um dom público. Ele é um dom individual, uma coisa sua com Deus. Verso 2: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Na verdade, nem mesmo a pessoa que está falando ou orando sabe o que está dizendo. Então, se nem mesmo a pessoa sabe, quem dirá quem está ao redor, não é verdade? Então, é por isso que a Bíblia nos diz que quando você tem esse dom, essa é um ato de edificação de você mesmo, é você com Deus, é um momento seu com Deus, e não para a igreja como comunidade, é um momento seu com Deus, seu, absolutamente. O verso 4 nos diz que quem faz isso edifica-se a si mesmo, e não a igreja. E Paulo continua o argumento nos versos 16 e 17. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que não está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Então lembre, nós temos falado desde o capítulo 12 que tudo que acontece aqui, tudo que nós fazemos aqui, todos os dons que nós empregamos aqui, todo o serviço que nós fazemos aqui é para edificação do corpo. Nós já falamos sobre o corpo. Não adianta que você que pensa que é dedo mindinho querer sair fora, pensar que você não é do corpo, porque você é parte do corpo, ok? Ninguém é mais importante que ninguém, somos um corpo, unidos pelas juntas, estamos aqui com um único propósito, estamos aqui com o propósito de adorar o nosso Deus e de aprender mais dele. Amém? Então, quando nós estamos dizendo isso, de maneira nenhuma, não estou dizendo que você não deve buscar esse dom, não é isso. Você deve buscar os dons que Deus tem para você, não quer dizer que Deus vai te dar esse. Ponto final. Ponto final. E como eu já disse também antes e repito, se você achar alguém por aí, os presbiterianos vão gostar dessa. Se você achar alguém por aí querendo te ensinar a falar em línguas, mandando repetir palavras, sai fora. Sai fora, porque o homem não tem poder nenhum para te dar dom. Quem tem poder de te dar dom é o próprio Deus. Ele é quem derrama sobre você essa bênção. Ele é quem te dá essa bênção. Amém? Então, não caiam nessa, por favor. Vamos então trazer isso para o nosso contexto aqui na igreja, por exemplo. É por isso que nós temos um ministério de tradução. Olha lá o que aquela moça está fazendo. Ela está lá traduzindo. Por quê? Porque nós queremos que toda a igreja seja edificada, correto? Do que adiantaria se a irmã Sara, que está sentada lá atrás, chegasse aqui e o pastor Leandro só falasse em português e ela não entende uma única palavra em português? De que maneira a irmã Sara ia ser edificada? De maneira nenhuma. Ela não está entendendo o que eu estou dizendo. Talvez ela saiba que eu estou falando acerca da palavra, porque eu ergui a palavra, eu li a palavra, e ela sabe que eu sou um pastor, mas ela não está sendo edificada de maneira nenhuma, se não tiver tradução para ela. Correto? Então, se nós trouxermos para esse nosso contexto, é exatamente assim. Do que adiantaria? Só está no meio
E aí talvez no momento de um louvor, uma emoção, alguém chora, ela vai chorar também? Por quê? Sei lá, está chorando, vou chorar também, né? Vai que é bom. Né? Não estou entendendo, mas vou chorar. Né? Então assim, não, a edificação, a nossa edificação vem através da exposição da palavra do Senhor. É através dela. Então, além de não edificar, esse dom usado de qualquer maneira pode inclusive escandalizar, como nós falamos aqui. Já pensou se alguém chega aqui e começa a olhar e não entende nada do que está acontecendo, e não entende nada do que está sendo falado? Essa pessoa vai olhar e vai falar assim, o que está acontecendo aqui? Vai embora, não vai querer ficar, vai embora. Outra coisa citada no texto é a ordem e o correto desenvolvimento desse dom durante o culto. Se alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 3. E ainda, um de cada vez. Um de cada vez. E ainda, que haja um intérprete. Por quê? De novo, para que todos sejam edificados e não apenas aquele que ora. Se você tem esse dom, amém, ore, eu te encorajo, ore mesmo, ore, mas é para edificação sua. Não queira sair por aí falando alto, gritando para mostrar para os outros que você tem esse dom, porque não vai adiantar nada. É para a sua edificação, é você com Deus. E eu te encorajo, irmão, se você tem esse dom, ore, faça isso, em nome de Jesus. Desenvolva o dom que Deus te deu. Faça isso. Agora, se você não tem esse dom, ore e peça para que Deus dê dons a você, seja ele qual for. O Peter pediu o dom de fazer filho bonita lá. Né? Então, para que todos sejam edificados e não apenas aquele que ora. E caso não haja interpretação, fique calado e ore no seu íntimo. O verso 39, vamos ver o que diz o verso 39 de novo. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Então existem aqui os dois extremos. Existem aqueles que dizem que não creem, ou que esses dons não existem mais, e, portanto, proíbem que isso aconteça na igreja. E aqui não é o que está dizendo o texto, está dizendo que não proíbam o falar em línguas. Mas também tem o outro extremo, que a pessoa parece que só é crente se tiver esse dom. A pessoa só é batizada com o Espírito Santo se recebeu esse dom. Já ouviu? Já comentei isso, né? Você é crente, irmão? Sou. Fala em línguas? Não. Ah, então você não é batizado, né? Com o Espírito Santo. Um dia eu falei, sou. Uma vez, porque Efésios me ensina que se eu criei no Evangelho da verdade, eu fui selado com o Espírito Santo de Deus. Então sim. Ah, não, mas eu falei, não, peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você ser selado com o Espírito Santo de Deus é através da fé. Amém? Você crê no Senhor Jesus, crê que Ele é o seu Senhor, crê que Ele é o seu Salvador, crê que Ele morreu, crê que Ele foi crucificado, mas que Ele ressuscitou, está à direita do Pai e vai buscar a sua igreja? Amém. Você é selado com o Espírito Santo de Deus. Você tem o dom de falar em línguas estranhas, isso é outra coisa. Outra coisa. Então não confunda essas coisas. Ok? Mas que isso seja feito com decência e ordem. Então nós não podemos nos deixar cair nesses dois extremismos, ok? Eu tenho dito que parece que alguns tipos de dons, eles servem como termômetro para medir a espiritualidade da igreja. Se fosse assim, então o Cliff Oak Church ia estar abaixo de 0. Né? Cliff Oak Church ia estar abaixo de 0. Não é verdade? Mas não. E quando eu olho daqui, e olhando para vocês, eu enxergo aqui muitas pessoas com muitos dons diferentes, e têm sido usados para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Vocês têm desenvolvido o dom de vocês, cada um no seu quadrado,
cada um desenvolvendo a sua parte no corpo, edificando a igreja, honrando e glorificando a Deus. Então eu não posso medir, eu não posso ter esse parâmetro como termômetro, entende? Porque senão eu vou me frustrar e vocês também. E vocês principalmente vão frustrar comigo, porque eu não tenho esse. Ok? Então vamos lá. Mas e quanto aos outros dons? Vamos lá. E o dom de cantar? E o dom de servir? E o dom de orar? E o dom do ensino? Esses não são dons espirituais? São ou não? Então. E agora? Então, uma vez que esses também são dons, e todo dom é dado por Deus, e todo crente, eu já falei isso no capítulo 12, quando nós falamos no capítulo 12, todo crente no Senhor Jesus tem pelo menos um dom. Você é crente no Senhor Jesus? Então você tem um dom. Pelo menos um. Pelo menos um. E aí eu te pergunto de novo, você tem dom? O que você está fazendo com ele? O que você está fazendo com ele? Está guardando no bolso? O que você está fazendo com ele? Nós temos feito com os dons que Deus tem nos dado. Nós temos usado para servir os irmãos, para servir a igreja, para servir a comunidade, para glorificar ao nosso Deus. O selo do Espírito Santo está sobre nós quando cremos e somos salvos. Amém? Não quando recebemos um dom. Na verdade, é o contrário. Nós só recebemos um dom que vem da parte de Deus no momento em que somos salvos. Então, isso não pode ser parâmetro, de novo, para comparação. Eu só recebo o dom se eu for salvo. Tem muita gente colocando o carro na frente dos bois. Tem muita gente que não tem exemplo de vida, tem muita gente que não tem exemplo de transformação, tem muita gente que não tem exemplo nenhum de que foi regenerado pelo sangue do Cordeiro, mas que quer ter dom, que quer falar em língua, quer profetizar, e quer fazer, e quer acontecer. É colocar os carros na frente do boi. Não dá, não dá. Então, para fechar esse assunto, que eu acho que eu não tenho mais que me estender muito nele, porque nós já falamos bastante sobre ele algumas semanas atrás. Irmãos, busquem com diligência, e nós temos falado muito de diligência, né? Nas quintas-feiras, a palavra é diligência, busquem com diligência, e peçam, mas não peçam, acho que talvez a gente precise orar, Senhor, não é orar, me dá esse ou aquele dom, é Senhor, me dê o dom que o Senhor quer que eu tenha. Acho que é assim que devemos orar. Porque muitas vezes nós pedimos um certo tipo de dom ou alguma coisa e Deus não dá porque é da vontade dele, e a gente fica frustrado muitas vezes. Então, ore diferente. Vamos orar, que tal, em vez de me dar esse ou aquele, Senhor, me dê o dom que o Senhor quer e me use para a tua glória. E amém. E vamos servir, e vamos somar, e vamos fazer a igreja crescer, vamos ajudar, vamos contribuir. Então agora nós passamos para o segundo assunto, profecia. O que é o dom da profecia? O que é o dom da profecia? Primeiramente, nós precisamos entender que o dom da profecia nunca foi, não vai ser adivinhação. Tem gente que acha que dom de profecia é adivinhação. E vem para o pastor e fala, pastor, fala aí uma profecia para mim. Eu falo, vamos ler a Bíblia. Não, pastor, a profecia que vem de Deus. Falou, e aqui vem da onde? Então, dom de profecia não é dom de adivinhação. Porque adivinhação vai no cartomante, na mulher sei lá, como é que é o nome? Da bola de cristal, do tarô, das cartas. Cuidado, hein? Se você for crente, você não vai lá, não. Aliás, se você for crente lá, você tem mais que apanhar. Né? Porque se você for crente e está indo atrás dessas coisas, misericórdia. Peça o dom da inteligência. Não é? Misericórdia. Não é isso. Dom de profecia não é isso. Não é adivinhação de futuro.
Precisamos entender também que existe a necessidade de entender de uma vez por todas que existe uma diferença entre o ofício do profeta e no sentido bíblico, né, que eu estou dizendo. O ofício do profeta e o dom da profecia. Porque no sentido bíblico, e eu concordo quando dizem os estudiosos que afirmam que hoje não existem mais profetas de ofício no sentido bíblico. Certo? Não existem mais. Não o profeta no sentido bíblico de ofício. Por quê? Qual era o papel do profeta? Papel do profeta: recebe a palavra de Deus, vai ao povo e transmite a palavra. Não é isso? E o profeta dizia: eis que eu te digo. É? Não. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Não é isso que eu te digo, varão, não. Não é isso que o profeta diz, não. Não, dizia, agora diz, mas não é. É assim diz o Senhor. Então o profeta recebia a palavra e a transmitia ao povo. E de certa forma também ele intercedia pelo povo nas orações. Por isso que o Senhor Jesus é chamado de o sumo sacerdote, o nosso intercessor. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por... Então ele é o nosso intercessor. O Senhor Jesus hoje é o nosso intermediário. Era o papel do profeta lá então, agora é o papel do Senhor Jesus para nós, na nossa vida. Ok? Então, mas o cânon bíblico, então aí é que está o problema. Então o profeta de ofício hoje não existe mais. Por quê? Porque o cânon bíblico ele está selado. O cânon bíblico está fechado. Não se adiciona e nem tira mais nada daqui. Amém? Ok. Então, por que nós procuramos algum tipo de revelação que não está aqui? Por que as pessoas buscam algum tipo de revelação que não está aqui? Tudo, irmãos, nós temos falado sobre isso durante muito tempo. Tudo, absolutamente tudo que Deus quis que nós soubéssemos está no nosso manual de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Tudo que Deus quis que nós soubéssemos. Se Ele quisesse que nós soubéssemos o dia e a hora da volta de Jesus, adivinha onde estaria? Aqui. Não ia entregar para um ou outro que já marcou a volta de Jesus umas 4 vezes e não aconteceu. Certo? Deus falou comigo. Eu sei exatamente o dia e a hora. Está aí. Muitos já passaram por isso, muitos já falaram isso. Então aí, alguns esperando para ver, outros já até morreram. E Jesus não voltou. Pelo menos ainda. Mas vai voltar. Vai voltar. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Ok? Tudo que Deus quis que soubéssemos está aqui. Nada além daqui. Então como então nós podemos entender o dom de profecia hoje? Hoje, o dom de profecia é a explicação, a exposição, a pregação da palavra de Deus conforme as Escrituras Sagradas. 1 Pedro 4,11 diz: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. Se alguém fala, façam como quem transmite o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Por isso não existe mais o ofício de profeta, mas sim o dom da profecia. São diferentes coisas. São diferentes coisas. Mas só o pastor, só o evangelista pode profetizar hoje. É? Absolutamente não. Todo crente em Cristo Jesus, que estuda a palavra de Deus diligentemente, que ora, pode profetizar. Por quê? Porque as palavras que serão profetizadas sairão daqui. Por isso Paulo diz que é melhor que busquemos o dom da profecia do que o falar em línguas. Porque o dom da profecia edifica, ensina, exorta. Enquanto que o dom de línguas edifica somente aquele que o faz. Por isso esse dom é melhor.
Aqui no final do texto, e agora as feministas de plantão, ainda bem que aqui não tem, glória a Deus. Estou falando sério, não tem mesmo não. Paulo ainda dá uma exortação acerca das mulheres. E eu quero lembrá-los que Paulo está falando do contexto aos coríntios, aqui, e lembra o que acontecia na igreja dos coríntios, nós já discutimos isso lá no começo. As mulheres estavam escandalizando a igreja, as mulheres estavam andando como prostitutas dentro da igreja, as mulheres estavam trazendo esse tipo de desordem para dentro da igreja, porque elas estavam querendo trazer os costumes lá de fora, que viviam antes, para dentro da igreja, e Paulo diz, não faça isso, está errado. Lembra quando nós estávamos falando sobre o culto ao Senhor, algumas semanas atrás? Então Paulo está voltando aqui o assunto, e dizendo, ele não está sendo machista, ele não está descartando as mulheres, muito pelo contrário, ele está de novo sendo zeloso pela igreja, ele está de novo sendo zeloso pela palavra de Deus. Lembre-se, ele já chamou atenção para o comportamento, e agora o movimento feminista dentro da igreja dos Coríntios estava crescendo. Estava se alastrando, esse costume estava começando. Vocês estão achando que o movimento feminista é coisa de 100 anos, de 80, de 120 anos? Não é não. Nós estamos falando aqui de muito tempo. Lá da igreja de Corinto. Muito tempo. Então isso estava crescendo. Então Paulo diz o seguinte: já que vocês não querem ser submissas, primeiro a Deus, segundo aos seus esposos, já que vocês não querem se comportar como devem na igreja, já que vocês estão escandalizando, que fiquem quietas. Que fiquem quietas. Quer aprender? Chegar em casa e pergunta para o marido. Fique quieta. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, sabe vocês que estão querendo causar? Falando aqui na nossa linguagem mais contemporânea. Sabe vocês que estão querendo causar? Quietinha. Não vem causar aqui não. Aqui não é lugar para causar, aqui é lugar para adorar. Aqui não é lugar para causar, aqui é lugar para aprender. Aqui não é lugar para causar, aqui é lugar para se comportar. E aí agora eu estou falando também para os homens. Estou falando agora para a igreja. Aqui não é lugar para causar. Aqui é lugar para servir, para adorar, para aprender, para glorificar, para crescer junto. É para isso que estamos aqui. Amém? Então vamos lá. Então, eu quero resumir, porque nós temos bastante coisa para fazer ainda hoje. Por isso eu estou resumindo bastante aqui um texto enorme desse. Em nenhum momento as Escrituras, e nem eu. Outro dia eu estava falando com a Adriana lá em casa, hein? Tem um povo que tem mania de colocar a palavra na boca do pastor. Pastor falou que isso, isso e aquilo outro. Pastor falou que isso, aquilo outro. Falou, opa, cuidado. Nem as Escrituras e nem eu estamos condenando o dom de variedade de línguas na igreja. Não é isso que eu estou fazendo, ou que a Bíblia faz, ou que a palavra de Deus faz. Nós somos apenas orientados e que devemos ser cautelosos e honestos com respeito a isso. De novo, diligência é a palavra de ordem aqui. Como também diligência é a palavra de ordem no que diz respeito às profecias. Elas estão de acordo com as Escrituras? Essa palavra que você tem ouvido, essa palavra que você tem recebido, ela está de acordo com as Escrituras? Essa mensagem que vem do profeta, ela glorifica a Deus? Ela gera crescimento na igreja? Amém. Se não, descarta. Warren Wiersbe diz que 3 verdades devem ser encontradas nesse texto, acerca de edificação, de entendimento e ordem. Paulo corrige o erro daqueles que se acham mais espirituais do que os outros. Que o propósito dos dons que Deus distribui à sua igreja é edificação do corpo e não apenas pessoal. Entendimento. Precisamos sair daqui pensando, eu entendi tudo o que aconteceu aqui hoje.
Tudo. Deus foi glorificado nos louvores, Deus foi glorificado nas orações, a palavra foi pregada, me confrontou, eu preciso mudar, eu preciso sair daqui diferente da maneira que eu entrei hoje, porque a palavra foi pregada, a palavra me confrontou, eu não posso ser o mesmo, eu não posso ser o mesmo, amém? Ordem, tudo isso que aconteceu aqui durante o culto, teve ordem, nós temos aqui uma ordem de culto, certo? Não tem bagunça, tirando das crianças, mas é uma bagunça boa, é uma bagunça que a gente gosta. Eu orei por essa bagunça, você orou por essa bagunça. Quando Ded e a Deia saíram daqui, a gente ainda estava orando pelas crianças, lembra? Senhor, manda criança para essa igreja, porque não tem criança. Os professores estão aí, todos querendo dar aula. Hoje nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, manda professor, que as crianças estão aí, todos querendo aula. Um monte de menino. Graças a Deus por isso. E está chegando mais, né? Está chegando mais, graças a Deus. Hoje nós vamos aqui apresentar duas, que chegou agora, está fresquinha, acabou de chegar do forno, acabou de sair do forno, né? Graças a Deus por isso. Então, irmãos, busquem com diligência os dons. Deus, Ele é rico em misericórdia, e Ele dá dons à igreja. Então, busquem com diligência os dons. E mais que isso, use os dons que Deus te dá, ou o dom que Deus tem te dado. O que você está fazendo com o seu dom? O que nós estamos fazendo com o nosso dom? Quando orarmos, que possamos realmente mudar a nossa oração, que não seja, Senhor, me dá esse ou aquele, mas que eu possa orar, Senhor, derrama sobre mim um dom que eu possa realmente te servir da maneira que o Senhor quer que eu te sirva. Não fica escolhendo, não. Que já diz o ditado, quem muito escolhe acaba sendo escolhido. Eu mesmo era um que escolhia bastante. Não com relação ao servir na igreja, mas o que eu queria da minha vida. Eu escolhia bastante o que eu queria. Aí Deus foi e acabou com a minha graça. Falou, então você vai ser pastor. Você largar de graça. Mas glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Dona Vitória, quando saiu daqui a última vez, nem cabelo branco eu tinha. Né, Dona Vitória? Tá crescendo aqui, ó. Tá aqui. Só não viu nada a barba. Mas é isso. Então, gente, os dons para a igreja é para a edificação da igreja. O dom na sua vida é para a sua edificação e para a edificação da igreja. Então pare de guardar o seu dom no bolso, pare de deixar seu dom em casa quando você vem para a igreja, ou pare de não trazer o seu dom para a igreja, não vindo para a igreja. Vamos realmente desenvolver os dons que Deus tem nos dado? Qual é o seu dom? Ninguém quer olhar para mim nessa hora. Todo mundo olha para baixo. Só o Ded, o pastor Kleber e o pastor Macmillan, porque eles sabem o dom deles, que é o de pregar mesmo, então os três ficam aqui olhando para mim. Olha lá, então a filhinha, pastor Macmillan, aqui, ó, certinho, pastor Macmillan, pastor Kleber e o Gabriel lá atrás. Os três, a hora que eu falei, eles olharam para mim. O resto todo mundo fez assim, ó. Qual é o dom? O que você tem feito para a edificação da igreja? O que eu tenho feito para a edificação da igreja? O que nós temos feito para a edificação da igreja? Vamos buscar esses dons, vamos orar por eles, mas não somente isso, vamos desenvolvê-los para a edificação e para a glória de Deus. Amém? Amém. Ok, vamos ter só uns minutos de oração. Acho que pode parar a transmissão agora, por favor.